Olá, gente. Bom dia. Vamos falar agora de paralelogramos, ok? Então, vamos lá. Propriedade dos paralelogramos. O que é paralelogramo, né? Logo de cara. Paralelogramo é um quadrilátero que tem os seus lados opostos paralelos. Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse, ok? Beleza. Então, eu tenho alguns casos particulares de paralelogramos, tá? Eu tenho o retângulo, o losango e o quadrado. O que é o retângulo? O retângulo possui os 4 ângulos congruentes, ou seja, retos, tá? Formando um ângulo de 90 graus. E o losango possui os 4 lados congruentes, ou seja, os 4 lados com a mesma medida. O quadrado, ele possui tanto os ângulos congruentes quanto os lados congruentes. Ou seja, o quadrado, ele é um losango e um retângulo ao mesmo tempo, tá? Ok? Então, olha só. E eles são paralelogramos, tá? Então, eu tenho aqui a propriedade dos paralelogramos, tá? Isso todos eles têm, tá? Tanto esse paralelogramo aqui, meio inclinado, quanto o retângulo, quanto o losango, quanto o quadrado. Então, olha só. Propriedade dos paralelogramos. Os paralelogramos possuem os lados expostos paralelos, tá? Tem a mesma medida. Os ângulos opostos também são congruentes. Eles são congruentes, tá? Esse ângulo tem a mesma medida desse e esse ângulo tem a mesma medida desse, tá? E outra coisa, outra característica é que as diagonais do paralelogramo, elas se cruzam no ponto médio, tá? O que significa isso? Essa reta aqui corta essa no meio e essa daqui corta essa no meio, tá? Por isso, aqui, ó, mesma medida desse aqui, dessa aqui e dessa aqui e dessa aqui, tá? A propriedade do retângulo é as diagonais dele, elas são congruentes. Olha só, esse daqui não tem as diagonais congruentes, tá? Eu até errei aqui, vou botar até mais um tracinho aqui, ó. Tá? São diferentes essas medidas. Essa medida é igual a essa, só que é diferente dessas duas aqui, tá? Essa medida é diferente dessa, nesse paralelogramo inclinado, tá? No retângulo, elas já são iguais. Essa medida é a mesma dessa, ok? Continuando. Propriedade do losango. As diagonais do losango, elas são perpendiculares entre si, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus aqui, tá? E outra coisa, a diagonal do losango também é a bissetriz do ângulo. O que é bissetriz? É a reta, a semi-reta, o segmento de reta, que corta o ângulo ao meio. Então, ela divide esse ângulo aqui em outros 2 ângulos com a mesma medida, congruentes, tá? E o quadrado? Como o quadrado é ao mesmo tempo um losango e um retângulo, ele tem a propriedade dos dois. Os dois estão reunidos no quadrado. Trapézio. Agora, o trapézio não é um paralelogramo, tá? Por que não é um paralelogramo? Porque ele só possui 2 lados paralelos. Esse daqui e esse aqui, que a gente chama de base, tá? Ele chama de base. Os lados paralelos a gente vai chamar de base. Base maior, base menor. Mas pode ter a base igual, professor? Não. Sempre vai ser uma menor do que a outra, tá? Então, e outra coisa, eu pego e tiro sempre, para calcular a área de um trapézio, eu tenho que tirar a altura desse trapézio, tá? Esse aqui é a altura dele, ok? Eu posso destacar 3 tipos de trapézio. Trapézio isósceles,
retângulo e escaleno. O que é o trapézio isósceles? O trapézio isósceles, os dois lados que não são paralelos, eles possuem a mesma medida, tá? E outra coisa, esses ângulos aqui, ó, que tá do mesmo lado do ângulo da mesma base, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Esse daqui, ó, é congruente a esse daqui. Esse daqui é congruente a esse, no triângulo isósceles, tá? No triângulo retângulo, como é que eu sei que é o triângulo retângulo? Ele forma dois ângulos de 90 graus, dois ângulos retos, tá? 90 graus, ok? No escaleno, o escaleno tem todos os lados diferentes, tá? Todos eles, cada um tem uma medida. E os ângulos também, cada um tem uma medida diferente da outra, ok? Propriedade da base média de um trapézio. Serve para qualquer trapézio isso. Então, ó, se eu pegar e medir o meio desse lado aqui e medir o meio desse lado aqui, dividindo em dois, ó, pegar esse lado mede 10, meço aqui 5. Ah, esse aqui mede 3, meço 1,5. Se eu pegar aqui e ligar aqui os dois, essa reta aqui, ó, vai ser paralela a essa e a essa. É tipo como se fosse uma nova base, tá? A gente chama de base média, ok? Por isso que é base média, tá? E outra coisa, essa propriedade do isósceles eu já falei lá em cima, ok? E as diagonais, faltou falar das diagonais do trapézio isósceles, ó. As diagonais, elas são congruentes também, tá? Ela tem a mesma medida, ok? Beleza, gente? Ok. Agora vamos aqui para o exercício. Ó. Número 1. As diagonais de um retângulo a diagonal de um retângulo mede 14 centímetros. Qual é a medida da outra diagonal? Tá lá nas propriedades. Ó. Mede 11, 12, 13 ou 14. A figura a seguir é essa figura aqui é um quadrado? É um trapézio? É um losango ou um retângulo? As bases de um trapézio medem 10 centímetros e 6 centímetros. Qual é a medida da base média desse trapézio? Faltou falar isso lá, né? Quando eu falei base média. Beleza, vamos lá. Como é que eu sei qual a medida dessa base média? A base média é a média das medidas aqui, ó. Você vai somar essa medida com essa e divide por 2. Você vai achar essa medida aqui. Aqui mede 4, aqui mede 10. 4 mais 10, 7. 7 dividido... 4 mais 10, 14. 14 dividido para 2, 7. Entendeu? Beleza. Base média. Calcule o valor de x na figura. Ó, 4 ângulos retos. Sabe que isso aqui é um retângulo. Se essa medida toda vale 10, lembra da diagonal do paralelogramo, ó. A metade dela vai valer... vai até quase valer a resposta, né? Então, você sinaliza ali. Trapézio isósceles. Essa medida vale A. O ângulo A mede 55 graus, ou seja, isso aqui é igual a 55 graus. Qual vai ser a medida de B? Vai ser 40, 45, 50 ou 55? Você marca aí. Valeu, gente? Então tá aí a explicação. Um abraço. Tchau, tchau.